Estamos de volta aqui com o nosso AgroB. Hoje estamos falando sobre as frutas do norte de Minas, essa produção que tem aumentado a cada dia e, de certa forma, trazendo bons frutos, literalmente, para a economia. A gente está recebendo a presidente da Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas, Abanorte, a Nilde Antunes. Nilde, a gente falava dessa questão da competitividade, né? Como é que tem sido esse trabalho com os líderes, né, na fruticultura, para que a gente possa ter esse caminho ainda mais empreendedor, né? A gente tem uma melhoria nesse setor nos últimos tempos, no setor da agricultura de uma maneira geral, uma visão maior, né, mente aberta, né, para a questão da tecnologia, do empreendedorismo. Mas como é que foi feito esse trabalho para que as pessoas pudessem ter um pouquinho mais de discernimento, de entendimento mesmo da importância do estudo, de mercado, para fazer com que a fruta chegue a cada vez mais pessoas? Então, Fabiano, basicamente a gente fez vários momentos para ouvir mesmo o produtor rural em suas principais queixas, e a gente percebeu que elas estavam muito relacionadas ao mercado, a relação dele com o mercado, ou seja, nós somos um polo que produzimos frutas de excelência. Da porteira para dentro, nós somos excelentes no que nós fazemos, mas nós não tínhamos, ainda não temos muita qualidade de gestão da porteira para fora, ou seja, não sabemos comunicar os atributos da nossa fruta. E a ideia do projeto vem exatamente nesse sentido. A gente, nesses momentos que a gente está trabalhando com os produtores, sobretudo nos workshops, nos seminários, para que juntos a gente identifique esses atributos, consiga comunicá-lo de forma adequada dentro do território e também fora dele, junto ao mercado. Para isso, a gente precisa passar também pela rede de distribuição. Sem passar pela rede de distribuição, a gente não consegue comunicar com o consumidor final. Essa é a ideia do projeto. Identificar atributos e dar visibilidade a eles, de forma que, a hora que você chegar na gôndola, você, numa situação de igual para igual, você prefira a fruta do norte de Minas, porque ela é mais saudável, mais saborosa, enfim, a mais desejada. E você falando de Jaíba, e recentemente, né, 2020, né, então a gente está falando aí de menos de 2 anos, teve a certificação do IMA, né, das frutas produzidas no norte de Minas, em Jaíba, essa certificação que é muito importante. Eu estou citando o IMA, mas são várias outras certificações ao longo do tempo. Tudo isso dá um respaldo muito grande na hora que a gente vai falar da marca frutífera, da marca fruta em Minas Gerais, né? Verdade. O nosso próximo passo, a gente já está na fase de conclusão do processo de identificação mesmo, da identidade geográfica da fruta produzida no norte de Minas. Mas a fruticultura norte-mineira, ela tem vários braços, vários parceiros que vêm apoiando e reconhecendo os seus atributos. Agora, uma coisa que é uma reclamação, às vezes, de vocês, produtores, às vezes, o acesso ao mercado mais restrito, né? Tendo a dificuldade ali. Isso, de certa forma, nos últimos tempos, melhorou, mas ainda pode melhorar mais e talvez essa divulgação seja um grande objetivo também para isso? Claro, claro. Tanto a certificação quanto a rastreabilidade, essa percepção da qualidade da fruta aqui produzida, dos seus atributos, tudo isso precisa ser comunicado. Eu acho que a grande questão nesse momento é a gente melhorar essa comunicação com o distribuidor e com o consumidor final. Na pandemia, a gente teve uma diminuição, né, da circulação das pessoas, até as escolas ficaram sem a merenda. E em 2020, no auge da pandemia, o setor chegou a ter aí 30% de redução de uma maneira geral. No norte de Minas teve essa Sim. redução também? Nós tivemos redução de consumo, mas não chegou a ser tão importante quanto em outros segmentos das cadeias produtivas, sobretudo porque também na pandemia, apesar do fechamento de hotéis, escolas e redução no consumo, que foi na ordem de 30%,
Nós, por outro lado, também aprendemos a alimentar melhor, né? A pandemia trouxe essa consciência. Você passa a alimentar mais em casa e a fruta realmente ela faz parte do cardápio de uma alimentação mais saudável. Aliment- Alimentação saudável, mas ao mesmo tempo mais puxada para o bolso, né, Nilde? E a banana, Verdade. da qual você tem a experiência, né? É produtora de bananas aí no norte de Minas. Você vê hoje a banana prata, que é uma característica muito interessante, inclusive também do norte de Minas, com preço bastante elevado. Isso ajuda Verdade. para quem tem um produto mais voltado para exportação, mas acaba atrapalhando um pouco, um tanto quanto, diga-se de passagem, para quem está focado no público interno. Raio-X dos produtores de banana no norte de Minas, com essa alta dos preços, isso tem prejudicado na hora de chegar na gôndola, como a senhora bem destacou? Na verdade, esse preço, apesar de estar chegando elevado para o consumidor, não tem nos prejudicado tanto em relação no mercado interno, porque a banana prata ela ainda não é exportada em grande escala. Nós temos um mercado consumidor interno fantástico que absorve toda a produção que existe até então no Brasil. Claro, existem os períodos de super safra, outros de safra menor, de entre safra, mas, de um modo geral, o mercado interno tem absorvido toda a produção daqui do norte de Minas com uma certa tranquilidade. E, claro, há alterações nos preços, né? Porque não é uma commodity, apesar da gente ter todos os custos indexado ao dólar aí, mas a gente tem custos elevadíssimos de produção, mesmo o consumidor entendendo que a fruta, no caso a banana, tem um preço elevado, para nós aqui ainda é muito difícil produzir e comercializar mesmo nesses preços que todos consideram altos, porque os custos de produção são altíssimos também. Ô, Nilde, a gente sempre fala isso aqui, sabe? No AgroB, a gente sempre fala isso, porque quando a gente chega no sacolão, a pessoa, mas esse preço dessa banana, o produtor é o que está sofrendo também com o preço lá no alto, porque ele tem que colocar essas questões todas. É, Hoje a gente tem a variação, né, dos produtos, a gente falou de commodities, né, mas quando se torna um produto ainda mais rentável, e aí você tem as variações com a própria banana. Estou pegando o exemplo da banana, até porque além de estar na frente da associação, é a sua produção também, né, Nilde? Então fica mais fácil para a gente colocar Sim. como exemplo, mas fique à vontade para colocar outra fruta também nos exemplos também, se preferir. Mas se você pega, por exemplo, a banana e você tem aí os vários tipos de produtos que a agroindústria bem preparada, bem organizada, ela pode ajudar a fazer que esse produto escoe ainda com mais facilidade, seja a bananada, seja as balas, seja os outros condimentos, os bolos, né, a parte de pães. Isso, de certa forma, essa ampliação de agroindústrias que a gente tem acompanhado no estado, e o Norte de Minas também não é diferente, a gente consegue ter ainda uma vazão maior dessa fruta, porque você tem cada vez mais a diversidade de produtos, né? Olha só, Fabiano, o norte de Minas, ele se especializou na produção de frutas de mesa, né? Nós Aham. produzimos frutas para consumo in natura. Mas, naturalmente, nós temos perdas e essas perdas deveriam ser absorvidas pela agroindústria, o que ainda não é uma realidade compatível com a necessidade que a gente tem aqui. Nós precisamos muito ainda avançar na questão da agroindústria, tanto para consumo da própria fruta, ela liofilizada, né, todas as frutas desidratadas, que elas têm uma vida útil, né, maior, para consumo, quanto também dos subprodutos, como a farinha de banana, você mencionou aí bolos, né? E aí vai só na questão da saborização, mas As nós temos quitandas, outras né? possibilidades extremamente saudáveis. Temos aqui no norte de Minas algumas agroindústrias que produzem o doce de banana, sem adição de açúcar, né? Açúcar no momento, o açúcar é um alimento demonizado, né, digamos assim, mas nós temos várias indústrias que fazem o doce da banana
sem adição de açúcar, que é um alimento extremamente saudável. E tem outras infinitas possibilidades da gente industrializar aquilo que não é absorvido pelo mercado da fruta de mesa. Que você está nos explicando, então, é muito importante. Quem está nos acompanhando agora no AgroB, é muito legal. Olha que interessante. Então, temos um caminho aí, né, Nilde? Ou seja, temos uma produção de fruta de qualidade, essa fruta está sendo bem produzida, portanto. Ela é a fruta de mesa, ou seja, in natura, é a que você vai comer ali a própria fruta, mas existe ainda um percentual que está sendo, diga-se de passagem, desperdiçado e que com o advento de mais agroindústrias, de mais empresas voltadas para essa questão, a gente tem um mercado que vai poder, de certa forma, aproveitar ainda mais essa fruta. Ainda não é uma realidade Sim. no norte de Minas, como a senhora bem destacou, mas há então uma possibilidade muito grande para se buscar investimentos para isso, né? Para se ter essas indústrias, Sim. ou seja, há um mercado e talvez desses primeiros workshops aí sendo realizados, vão aparecer aí talvez rodadas de negócio, empreendedores interessados em atuar nesse ramo, ou seja, pegar ali o que tem de qualidade que às vezes está indo para o lixo, está virando resíduo, né? Sim, sim. E talvez tanto a nossa conversa aqui, quanto as abordagens que faremos durante os workshops, desperte o próprio empreendedor local para investir na agroindústria como um grande mercado ainda a ser explorado e ainda não abastecido, né? Uhum. São as empresas que podem... Agora, nessa questão do in natura, a gente está caminhando para o final aqui já, Nilde, mas essa questão do produto in natura, de certa forma, ele é difícil de se manter só nele, porque há uma investida muito grande das indústrias, né? Fico imaginando, por exemplo, o limão, que é muito bom do norte de Minas, por exemplo. Seria um limão muito bem utilizado pelas indústrias de suco, né? A laranja Sim. também. Ou seja, então assim, é o produto in natura, é uma característica, mas isso com o tempo tende a, pelo menos, diminuir um pouquinho da fatia, dividir um pouquinho a fatia, né? Verdade. E também, quando você traz a agroindústria para o polo produtivo, você reduz um pouco a pressão do preço para baixar na safra, baixar preços de fruta in natura, porque tem um outro canal de comercialização via processos industriais, ou semi-processados, digamos assim. Ô, Nilde, que satisfação, viu, esse nosso papo hoje sobre as frutas de Minas Gerais, especialmente as frutas do norte de Minas, uma vez que a senhora é a presidente da Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas, a ABANorte. São 2.500 produtores, né? Muitos hectares aí de produção, e agora com 35 mil. essa divulgação ainda maior da fruta. Desejo sucesso aí nesse projeto de divulgação, de mercado e tudo mais. E quem sabe lá para o final do ano, 2022, a gente possa fazer um balanço dessa divulgação das frutas aqui mesmo no AgroB, ter uma divulgação ainda maior dessa produção da fruticultura de Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Ao norte de Minas, que agradece e receba o abraço da fruticultura norte-mineira. Gosto demais dessa terra aí. Muito obrigado. A Nilde Antunes, que é presidente da Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas, a ABANorte. Falamos aqui sobre a fruticultura, agora com uma maior divulgação, com uma marca maior, mas entendemos também os processos aí envolvendo as frutas do Norte de Minas que vão conquistar o Brasil, estão conquistando o Brasil, estão conquistando o mundo, com um pouquinho mais de dificuldade de conquistar o mundo, mas já tem uma produção interna muito boa. O nosso AgroB vai ficando por aqui, é muito bom ter você aqui com a gente. Amanhã tem mais. Valeu!